Bem-vindos, participantes da FUNCEF, empregados da Caixa. Hoje, mais um programa debatendo a FUNCEF em 15 minutos. Nossa convidada de hoje é Cláudia Ricaldoni. A Cláudia foi diretora eleita da Forluz de 97 a 2006, consultora da DIBEM, Diretoria de Benefícios da FUNCEF, de 2007 a 2010, presidente da ANAPAR, de 2010 a 2016, titular do CNPC, de 2016 a 2020, atualmente conselheira deliberativa suplente da Forluz. É especialista em fundo de previdência, com esse currículo que a gente acabou de apresentar, imagino como que ela tem esse conhecimento, mas vocês vão ver isso mais na fala dela. Cláudia, bem-vinda. Sempre um prazer falar com os participantes e agradecer o convite, né? Estamos aqui à disposição de vocês sempre. Lembrando que esse é um programa da FENAI e da FENAG, que nós estamos entrevistando toda semana um especialista na área de previdência, para nós entendermos melhor como está a situação da nossa FUNCEF. E aí, Cláudia, vamos para a primeira pergunta. Primeira pergunta é a seguinte: os empregados ativos, principalmente, né, os aposentados e os pensionistas da Caixa, participantes da FUNCEF, têm muita preocupação com o déficit dos planos, principalmente o saudado e o não saudado, né, do RegReplan. O que levou a esse tamanho desse déficit da Fundação? Eu costumo falar que déficit de plano de previdência é parecido com desastre de avião. Você nunca tem uma causa só, é um conjunto de causas, né? E para a gente entender qual que é esse conjunto de causas, você tem que analisar a evolução do plano ao longo do tempo, né? No caso específico do RegReplan e do saudado não saudado, a gente precisa de analisar o balanço, tá? E as demonstrações de final de ano. É impressionante, mas a maior parte das informações que os participantes requerem, eles estão disponíveis. A gente precisa de organizá-las, né? De maneira geral, quando a gente fala em déficit, Nilson, as pessoas começam a achar que houve algum rombo ou roubo na parte de gestão do investimento, né? Deixar claro que o déficit ou superávit é o resultado de um encontro de duas contas. Aquilo que o plano tem de recursos que ele administra e aquilo que ele tem de compromisso a pagar, tá? De maneira geral, a maior parte dos déficits que a gente tem, ele não é causado principalmente ou somente por problema no investimento. Ele é causado principalmente por aumento dos compromissos do plano. RegReplan não é diferente disso, né? Quando a gente organiza a evolução dos compromissos do plano, vamos chamar de passivo, e a gente olha a rentabilidade dos investimentos, das várias modalidades de investimento ao longo do tempo, a gente percebe que de 2012 a 2019, nós tivemos, de um lado, um aumento dos compromissos do plano, causado por 3 fatores principais, né? Aumento da taxa de juros utilizada para fazer o cálculo desse passivo. Isso impactou as reservas do plano em quase 7 bilhões de reais, pouco mais, pouco menos, tá? No aumento do contingente, das ações contingenciadas e nos compromissos de fundo administrativo, no caso do RegReplan saudado, o fundo de acumulação de benefício, tá? Vamos fazer um parêntese, o RegReplan saudado é um plano muito bom do ponto de vista da cobertura previdenciária. E sendo um plano muito bom, ele requer que você tenha uma competência e uma expertise de rentabilizar os recursos deste plano, ok? Então, isso do lado do passivo. Do lado dos ativos, olha, gente, 2012, 13, 14, 15, é o caos nesse país do ponto de vista de economia, né? São os dados do RegReplan para vocês verem, né?
A renda variável, em 2012, representava 35% de todo o patrimônio do plano. Em 2012, essa renda variável teve uma rentabilidade negativa de menos 1,11%, contra uma meta de 12%. Então, se a gente olhar direitinho os investimentos do plano, o Nilson, o grande vilão dessa história está na renda variável, né, que você tem rentabilidades abaixo do atuarial ou mesmo negativas, na maior parte desse tempo que eu estou dizendo, né? E também na questão dos fundos de investimento, os famosos FIPs, o que ocorre é que, em relação à FIP, a fundação, no máximo, ela chegou a ter 10% do patrimônio em 2014. Tá? Então, olhando a planilha, quando a gente olha a planilha de investimento, você de cara, né, percebe que o grande vilão foi a renda variável, onde a FUNCEF tem muita renda variável em participação de empresas. Aí nós estamos falando da Vale do Rio Doce, da Belo Monte, né? Ações e participações em bolsa de valores, né? Então, tem a ver com a conjuntura, né? Se você olhar o retrato da maior parte dos planos de previdência no Brasil, ele é muito parecido com essa radiografia, com esse retrato, melhor dizendo, que a gente tira dos investimentos e da rentabilidade da FUNCEF, né? O que, sem querer falar demais, mas vai aí um alerta, né? A maior parte das informações que a gente precisa para fazer a pergunta certa e ter a resposta certa, né? Elas estão disponíveis através do RAI, que é o Relatório Anual de Informações, que a FUNCEF e as outras fundações são obrigadas a divulgar para os participantes, né? E ali, assim, se não tem todas as respostas, pelo menos tem todo o documentário necessário para fazer as perguntas, né? Então, acho que a gente precisa de acompanhar melhor esses instrumentos, né? Ter em mente que o resultado de um ano é uma fotografia de momento. Para a gente ver se o plano é saudável ou não, você tem que ver o histórico dele, e eu posso afirmar que o histórico da maior parte dos planos de previdência de 2012 até agora não é bom. Então, significa que nós temos uma conjuntura econômica muito complicada e que reflete basicamente nos fundos de pensão. Se alguém me pergunte, significa que não teve problema de investimentos pouco republicanos? Não vou entrar nesse detalhe, só vou dizer para vocês o seguinte: pode até ter havido, mas isso nem de longe consegue explicar o tamanho do déficit que o Reg Replan, saudado e não saudado, tem. Tá? O impacto maior ali é no aumento do compromisso do plano e um problema de rentabilidade que tem a ver mais com a renda variável, que tem a ver com a conjuntura econômica. Isso é transparente quando a gente analisa os dados. Legal, Cláudia. E então a gente pode se dizer, né? Você já, aliás, pode se dizer, não, você afirmou que são várias causas, né? Não é uma causa só. Então, se a gente ficar apontando só para uma causa, a gente não vai resolver o nosso problema e vão ficar apontando para alguma coisa, né? É isso. Cláudia, esse problema do déficit do plano da FUNCEF, dos planos da FUNCEF, ele é localizado só na nossa fundação ou ele acontece em outros fundos de pensão também? Ô, Nilson, eu participei de uma audiência pública no Senado, com foco na FUNCEF e na Petros, e eu vi um depoimento de um dos participantes que muito me emocionou, né? Ela chegou a chorar, dizendo que ela não sabia
responder de onde vinha o déficit e por que ela estava pagando aquela contribuição extraordinária. Isso me deixou um pouco assustada, porque, como eu disse antes, saber de onde vêm os dados e os déficits é só analisar os números que são obrigatoriamente fornecidos aos participantes. Então, a partir dessa manifestação, eu comecei a fazer uma análise a partir dos balanços de vários planos de previdência, inclusive do meu, né? Eu sou do plano A da Forluz, né? E o que a gente percebe é que você tem um desempenho muito ruim do ponto de vista de renda variável, na maior parte dos planos, eu estou falando 2012, 13, 14. Agora, o ano de 2015, a gente chama de ano do fim do mundo, porque todos os planos que eu analisei, eu posso te dizer que eu já analisei uns 20, 25 planos. 2015, todos tiveram uma rentabilidade negativa. Mais negativa para aqueles planos que tinham muita inserção de renda variável, que é aquilo que impacta o mercado, a economia desequilibrada, a renda variável, digamos assim, que é o primeiro item da cesta de investimento que se abala. Dessa leitura, para mim fica claro que nós temos um problema de conjuntura econômica grave no país, ok? Que meio que se recuperou um pouquinho em 2016, 17, 18, né? Em alguns casos mais, outros menos. Em 19 andou meio de lado e 2020 a gente ainda não fechou o balanço para ver, né? Mas a expectativa não é boa. Então, assim, gente, nós estamos num problema de crise econômica conjuntural, que vai afetar os planos, tá, de forma diferenciada a partir do que cada um deles tem, tanto de compromisso de pagamento de benefício, quanto de carteira de investimento, né? Então, assim, o pano de fundo, Nilson, é uma crise econômica grande, onde a economia do Brasil tem patinado e, a partir daí, a gente pode analisar também especificidade de cada plano. Pode ter havido maus investimentos, pode ter tido investimento que estava correto do ponto de estrutura, mas na hora que você vai tendo em vista uma crise econômica que pega direto a área produtiva, ela se acaba inviabilizando ao longo do tempo, né? E você tem os aumentos de passivo. Então, assim, não é privilégio, se é que dá para falar essa palavra, nessa conjuntura horrorosa, dos planos da FUNCEF. O meu plano, que é o saudado, um plano que sempre deu muito superávit, 2015 foi 1,2 bi, de um plano com 6 bilhões de patrimônio. Vocês terem uma ideia do tamanho do estrago, né? Então, a gente está atravessando uma conjuntura muito complicada. Você está falando aí, um sexto, né, desse fundo, né? É um sexto. Estamos todos tão preocupados quanto os companheiros da FUNCEF, posso garantir, né? Com certeza. Cláudia, aí você falou do cenário econômico que prejudicou os fundos, e aí você disse, inclusive, que são vários fundos, né, que estão sofrendo esse problema de déficit, e aí a gente olha e fala assim, puxa vida, então, se é um problema econômico, de conjuntura econômica, existe alternativa, né, a curto prazo para rentabilizar as necessidades dos participantes, que aí de uma forma que possa diminuir o impacto desses déficits? Olha, eu acho que cada plano tem que, do ponto de vista da rentabilidade, eu acho que a gente precisa de fazer um movimento nacional para a gente tentar alternativas, e aí é fazer pressão política mesmo, para você ter produtos que rentabilizem nossos investimentos com risco razoável. Quando eu falo razoável, é porque não existe investimento sem risco. Todo ele tem risco, até comprar título público federal tem risco, né? Agora, no caso da FUNCEF, do REG Replan específico, eu acho que algumas medidas a gente precisava de pensar, tá? Primeira coisa é o seguinte, precisava mesmo de haver essa queda na taxa de juros de 2017?
Aqui, só para vocês terem uma ideia, a taxa de juros que a FUNCEF trabalhava era 5,51, baixou para 4,5, tá? Eu conheço planos de previdência que trabalham com 5,7, o meu trabalha com 5,7. Ele tem estrutura para isso. Então, primeira coisa, vamos pegar o estudo que indicou para a diretoria da FUNCEF que tinha que baixar de 4,5 para 4, de 5,4 para 4,5. Isso daí aumentou o passivo em 7 bilhões, gente. Isso é muita coisa. Tá? Primeira coisa a ser verificada. Segunda coisa a ser verificada é a questão do passivo contingencial da FUNCEF. Quanto desse passivo é de responsabilidade da Caixa Econômica? E eu não estou dizendo que as pessoas não possam entrar na justiça, só que a gente entra na justiça contra a fundação e tem que dizer quem é que vai pagar a conta. Porque se não disser, nós todos, participantes, pagamos essa conta. Uma outra coisa é a questão de alongar o perfil desse equacionamento de déficit, tá? Você pode pagar o mesmo valor por um prazo maior. Tem que fazer uma conta para ver se isso alivia as contribuições imediatas, sabe? Então, esses 3 para-casas, eu acho que seriam importantes fazer uma análise, tá? Porque foi exatamente aí, na questão do passivo e no perfil do pagamento da dívida, que pesou no bolso das pessoas. Legal, Cláudia. Aí quando você fala na alteração da taxa, quando você fala em 7 bi, numa canetada, né? Numa tacada só, aumentou o passivo em 7 bi. Tá certo. E quando você fala de risco, né? Até a poupança tem risco, né? Não tem investimento sem risco, Nilson. Isso. O problema é que você precisa de fazer uma boa análise de risco e ver que garantias estão sendo dadas para aquele investimento que você vai fazer. E é um bom caminho para a gente perceber se houve má-fé nos investimentos, é exatamente isso, você pegar o processo da análise de risco e das garantias que foram dadas, tá? Uhum. Por exemplo, o pessoal fala muito da Sete Brasil, né? A maior garantia que tinha ali era a Petrobras mandar um ofício dizendo, olha, eu garanto que vou comprar certas sondas. Então, a empresa, a Sete Brasil, se alavancou em cima desse compromisso da Petrobras. E depois a Petrobras mudou de ideia. Tá? Então, é uma garantia, e eu sei, não sei o caso da FUNCEF, mas eu sei que a Previ e a Petros foram atrás dessa garantia e a Petrobras está devolvendo alguns recursos para eles. Tá. Não sei o valor, né? Mas o fato desses recursos voltarem já alivia bastante do tamanho, dependendo do que for, o bolso dos participantes, né? Então, assim, vamos atrás dessa garantia da Sete Brasil ou de outros investimentos que foram feitos. Eu posso dizer com tranquilidade que, do ponto de vista Previ e Petros, eles fizeram alguma negociação nesse sentido, eu não sei o detalhe, mas eu sei que fizeram. Legal, Cláudia. Cláudia, eu queria agradecer a sua participação e queria que você fizesse as considerações finais, por favor. Nilson e demais companheiros e companheiras, estamos sofrendo todos no mesmo barco. O que eu digo é o seguinte, conhecimento é fundamental. Tá? Conhecimento é fundamental. A gente tem que entender qual é o problema do nosso plano de previdência para poder resolver o problema. Diagnosticar a doença é 90% da cura. Se a gente fica com o diagnóstico equivocado, a gente cria expectativa equivocada e não resolve o problema. Então, o que eu digo para todos os participantes é se informem, estudem, vão atrás de informação, né? E é o pessoal que está na ativa, principalmente o povo do novo plano, que não está pagando déficit, mas que essa queda no valor dos investimentos vai impactá-los da mesma forma. Tá? Então, assim, eu acho que é dever das fundações serem transparentes e é obrigação nossa cobrar essa transparência
e nos empoderarmos deste conhecimento para a gente poder interferir no patrimônio que, no final das contas, é nosso, né? Aproveita e fala do debate que vai haver amanhã, sexta-feira, sobre da ANAPAR. Pois é, na verdade, é um ciclo de debates que a FENAI e a ANAPAR estão promovendo, né, sobre algumas questões que afetam o sistema. O de sexta-feira, às 15 horas, será mitos e verdades sobre investimento em FIP, Fundo de Investimento e Participação. Então, vai ter especialista de mercado, advogados, vai ter gestores de previdência complementar, para a gente entender onde está o problema e onde está a solução. De novo, conhecimento é poder. Vamos nos informar e vamos entender das coisas. Cláudia, muito obrigado pela participação. Esperamos contar com você numa outra oportunidade. Nós somos, então, o programa Debatendo a FUNCEF em 15 minutos, uma iniciativa da FENAI e da FENAG para levar informação aos participantes dos fundos de pensão da FUNCEF ou empregados da Caixa. Até logo, até a próxima semana que a gente volta com outro tema, um outro assunto. Obrigado.